Como prometido, hoje a gente vai falar sobre bile e por que entender a bile e seus componentes é tão importante para um nutricionista de gestão. Isso pode fazer muita diferença no atendimento, na solicitação de exames e no acompanhamento do seu paciente, inclusive em investigar e descobrir a causa original de muitos problemas de digestão, desde SIBO, a síndrome do intestino irritável, a diarreia. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre bile. Eu sou Mariana Poletto e eu ajudo você, nutricionista, a se tornar uma referência na investigação e solução de problemas digestivos, conquistando assim uma agenda sempre lotada. Vamos falar sobre bile? Eu acho que esse assunto ele é mal compreendido e ele é mal ensinado, até eu diria, pra gente, né? A gente passa aí anos e anos na faculdade, depois nas nossas pós-graduações e especializações, e é um conceito que poucos nutricionistas entendem a fundo, né? A não ser que a pessoa realmente se dedique a estudar e entender, mas quando eu recebo dúvidas de nutricionistas, ou quando eu estou ajudando algum nutricionista aí a investigar um pouquinho mais, eu noto que isso é uma dúvida recorrente, né? É um assunto um pouco confuso, as palavras são muito parecidas, né? Bile, bilirrubina, ácidos biliares, sais biliares, biliverdina, urobilinogênio, é tudo meio parecido e a gente tem um pouquinho de dificuldade de diferenciar. Então o meu intuito com essa aula aqui hoje é simplificar esse conceito, é trazer um pouquinho de clareza e você vai ver que é um pouquinho simples, né? Pelo menos para o que a gente precisa, para o que nós nutricionistas precisamos, a gente tem que entender esses conceitos, tem que entendê-los bem, mas a gente não precisa aprofundar numa coisa muito bioquímica, patologias, porque para o que nós vamos usar no dia a dia, claro que tem situações, né, que exigem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais aprofundado, mas aí você obviamente sempre pode fazer uma parceria com um gastroenterologista e fazer isso junto com uma outra pessoa, né? Mas você tem que, sim, Nutri, entender alguns conceitos básicos e principalmente na questão de investigação e de interpretação de exames. Então vamos lá, vamos simplificar a bile. Basicamente, o que eu acho que a gente tem que entender, quando a gente vai entender o metabolismo da bile, a gente tem que começar, obviamente, entendendo o que existe dentro da bile. Se eu entender as funções e o que existe dentro dela, eu consigo clarear um pouquinho mais o meu pensamento. Então vamos lá. Basicamente a bile, pensa na bile como uma sopa, tá? A bile é uma canja. Como uma canja existe uma receita, né? Existe uma determinada quantidade de caldo, uma determinada quantidade de batata, de arroz, de cenoura, de frango, de temperos. E se você mexe muito nessas quantidades, se você coloca pouco caldo e muito tempero, não vai ficar bom. Se você coloca muito caldo e pouco arroz, batata e tempero, vai ficar aguado. Então a bile ela é meio assim. Ela é composta por diversas coisas, porque a bile tem diversas funções. Esse é um primeiro conceito que eu quero que você entenda. A bile não tem uma única função, como a gente é martelado aí por alguns anos acreditando que a função da bile é digerir gorduras. A função da bile é digerir gorduras. Gente, a bile tem várias outras funções além dessa. Se eu entendo que a bile tem mais de uma função, eu entendo por que, inclusive, que ela tem mais de um componente, né? Porque que ela tem diversas outras coisas ali dentro dela. Então, esse é um outro conceito que é importante. Entenda que a bile tem mais de uma função e por isso que ela vai ter diversos componentes e você vai ter que olhar para eles de forma separada. Tem certos componentes que estarão presentes na bile que não tem nada a ver com a digestão de gordura. Então, se você encontra alteração nisso nos exames, você vai ter que olhar para outras coisas. Mas vamos lá, por partes. Então, para a gente entender como que essa sopa chamada bile é formada e quais suas funções, vamos começar entendendo que a bile é uma solução aquosa. Então, apesar da gente ter esse conceito de bile e gordura, mesmo que água e gordura não se misturem, a bile é uma solução à base de água. Então, se eu quero que qualquer coisa entre na bile, essa solução tem que ser hidrossolúvel, essa substância tem que ser hidrossolúvel. Lembre-se disso. A bile, ela é composta então de água, sais biliares, bilirrubina, alguns eletrólitos, algumas proteínas, colesterol, fosfolipídios e alguns outros pequenos componentes que não vêm ao caso para a gente agora. Mas focamos nisso, certo?
É importante entender que sais biliares e bilirrubinas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, apesar dos dois terem esse nomezinho meio parecido, apesar dos dois estarem presentes na bile, eles têm funções diferentes. Cada um vai participar de uma função diferente da bile. Lembra que eu falei, a bile tem mais de uma função. Então, a bilirrubina, ela não tem nada a ver com a digestão das gorduras, tá? E os sais biliares, eles são responsáveis pela digestão e emulsificação, né, das gorduras. Essa é uma das funções dos sais biliares. As bilirrubinas, pela sua vez, elas são um produto de excreção do nosso corpo. A bile, uma das funções que a bile tem é carregar coisas para fora do nosso corpo. Aproveitar que ela está indo ali para o intestino e que no intestino é formado o bolo fecal e que as coisas vão embora. Então a bile, ela carrega coisas para fora do corpo fazendo isso. Ela é despejada no intestino e algumas coisas aproveitam a carona das fezes para irem embora. Então começaremos falando pelas bilirrubinas. Para a gente entender o que são bilirrubinas, basicamente as bilirrubinas são um produto de excreção do nosso corpo. Bilirrubina é uma coisa que é tóxica e tem que ir embora, simples assim. De onde a bilirrubina vem? Vamos lá para o sangue, então. No sangue a gente tem hemácias, células sanguíneas. As hemácias contêm hemoglobina, certo? A hemoglobina e as hemácias desempenham sua função mais ou menos durante 120 dias no nosso corpo. Então, a meia-vida de uma hemácia é de 120 dias. Depois de 120 dias, ou se essa hemácia, por alguma razão, ela é danificada, né, por alguma lesão, algum machucado, um hematoma, etc., basicamente essas hemácias, elas são levadas para algumas partes do nosso corpo, principalmente para o baço, mas também para a medula óssea, para serem recicladas. Então, uma parte da hemácia é hemoglobina. A hemoglobina, como o próprio nome já diz, hemoglobina, ela vai ser quebrada em grupo M e globina, que é uma proteína. Proteínas, de forma geral, né, vão ser recicladas, vão ser utilizadas para outras coisas. E o grupo M, que ficou, ele, por sua vez, vai ser quebrado em duas partes, ferro e bilirrubina. Ferro também volta, vai ser reciclado, vai ser reutilizado. E a bilirrubina, que sobrou, ela é tóxica e tem que ser eliminada do nosso corpo. Quando ela vem ali da hemácia, nesse momento, ela não é hidrossolúvel, ela não é solúvel nem no sangue e ela não tem como ir embora, porque ela não pode nem ir pela urina e nem ir embora pelas fezes, pela bile. Lembra que eu falei que a bile é água? Então, eu tenho que ter algo hidrossolúvel para que possa ir embora do meu corpo. Então, se a bilirrubina é tóxica e tem que ir embora, mas todos os meios de transportar e carregar são água, eu tenho que fazer com que essa bilirrubina se torne hidrossolúvel. Como que eu faço isso? Eu conecto essa bilirrubina numa albumina, que é uma proteína transportadora. Assim, ela consegue transitar pelo sangue e ser levada até o fígado. Quando ela está nesse ponto, em que ela acabou de ser quebrada ali, saiu do grupo M e tal, ela é chamada de bilirrubina não conjugada, tá? A gente vê isso nos exames como bilirrubina indireta, ou seja, a bilirrubina que acabou de ser resíduo metabólico ali da quebra do grupo M, da hemácia, etc., ela é chamada de bilirrubina não conjugada, ela é lipossolúvel, ela não é hidrossolúvel e ela tem que ser ligada à albumina para poder ser transportada. E ela é chamada de bilirrubina indireta também. Aí a albumina então carrega esta bilirrubina indireta ou não conjugada até o fígado. Uma vez no fígado, essa bilirrubina, ela se desconecta da albumina e, lembrando, bilirrubina é um resíduo tóxico, tem que ser eliminado. Então, o fígado vai trabalhar para dar continuidade nesse processo de eliminação da bilirrubina. O que ele vai fazer? Ele vai conjugar essa bilirrubina. Conjugar é basicamente conectar a alguma coisa. Então, ele vai conectar essa bilirrubina ao ácido glucorônico. E essa bilirrubina, conectada ao ácido glucorônico, vai se tornar a bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. Então, isso já é bem importante. Quando eu vejo nos exames bilirrubina indireta, eu estou pensando naquela bilirrubina que acabou de ser desconectada da hemoglobina, que talvez está no sangue, que está circulando ali pelo corpo. Quando eu vejo nos exames bilirrubina direta,
ou conjugada. Eu estou pensando na bilirrubina já que está dentro do fígado e que está conectada ao ácido glucorônico. A bilirrubina conjugada, ela é hidrossolúvel, então ela pode ir para a bile para ser eliminada. Então essa bile vai ser despejada no intestino, né? Então a bilirrubina, como vocês veem, ela não tem nada a ver com o processo nem de digestão, ela está pegando uma carona na bile, assim como outras substâncias, inclusive como hormônios e toxinas. Então essa bile, ela vai carregar a bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta para o duodeno. Essa bilirrubina vai passar pelo seu duodeno até atingir o cólon. Quando ela atingir o cólon, então essa bilirrubina vai sofrer ação de bactérias e essas bactérias vão retirar o ácido glucorônico dessa bilirrubina e essa bilirrubina vai ser metabolizada e vai formar o urobilinogênio. O urobilinogênio, ele é lipossolúvel. Lembre então, né? Recebeu o ácido glucorônico, virou hidrossolúvel. Retirou o ácido glucorônico, volta a ser lipossolúvel. Então lembre-se, sem o ácido glucorônico, ela é lipossolúvel. Recebeu o ácido glucorônico, é hidrossolúvel. Então, por isso que foi eliminado na bile. Então, se essas bactérias tiram esse ácido glucorônico, ela volta a ser lipossolúvel. Cerca de 10% desse urobilinogênio, ele vai ser reabsorvido pelo intestino e ele volta ali pela circulação, né, portal, intestino-fígado, ele volta para lá. Desses 10%, então, a gente vai falar um pouquinho depois. Vamos falar sobre os 90% que ficaram ali dessa bilirrubina que ficou ali no cólon. Essa bilirrubina, ela vai ser oxidada por bactérias presentes no nosso cólon, pela microbiota, e vai formar a estercobilina. Então, a estercobilina é uma coisa que a gente vê em exame coprológico funcional de fezes. E a estercobilina gera muita confusão quando vão interpretar esse exame, porque ela sempre aparece como positivo. E aí, o nutricionista às vezes dá um Google e vê que estercobilina tem a ver com bilirrubina e fala, ai meu Deus, será que isso significa então que essa pessoa está com má digestão de gordura, está aparecendo bile nas fezes? O que que isso quer dizer? Agora você já sabe que não tem nada a ver. A estercobilina é um produto que mostra que a excreção da bilirrubina deu certo. Tá tudo bem. Seria um problema se a gente não tivesse. Significaria que a bilirrubina, que é um resíduo tóxico e que inclusive mostra como está esse fluxo de bile, não está aparecendo nas fezes. E isso seria um problema. Lembre-se que a função em relação à presença da bilirrubina na bile é excreção. Então, se está aparecendo estercobilina nas fezes, isso é bom. Isso tem a ver que todo aquele resíduo tóxico das hemácias, blá, 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 completou o seu percurso e está sendo eliminado do corpo. Então, presença de estercobilina nas fezes é ok, tá tudo certo, é apenas a bilirrubina indo embora do nosso corpo. Já aqueles 10% do que foi reabsorvido, lembra que é lipossolúvel, vai se conectar à albumina de novo para se tornar hidrossolúvel. Uma parte volta para o fígado, e aí vai entrar nesse circuito todo de novo, vai receber o ácido glucorônico, vai entrar na bile, vai embora. E uma outra parte vai fazer o quê? Vai para os rins, e lá nos rins vai ser excretado, né? Porque afinal está conectado à albumina, é hidrossolúvel. Então, uma parte disso vai ser excretada na urina. E, só a nível de curiosidade, é isso que dá a característica amarelada da urina. Do mesmo jeito que a presença da estercobilina que dá a característica amarronzada das fezes, né? Que seria a bilirrubina que foi oxidada, então ela é marrom. E a bilirrubina, nesse estado aí que ela está na urina, ela é amarelinha. Então a urina é amarela e o cocô é marrom por essa razão, tá? Então agora você já sabe. Tem muita gente que acha que a urina é amarela por causa de ureia ou algo assim. Não, é por causa dessa pequena porcentagem aí, desse resíduo de bilirrubina que é reabsorvido e chega até os rins para também ser excretado. Afinal, são duas vias, né, hidrossolúveis, duas vias de eliminação via água. Agora fica um pouco mais fácil da gente usar isso na nossa interpretação de exames, inclusive. Então, já falei ali da presença da estercobilina no coprológico funcional de fezes, que é algo que a gente quer ver, é bom, é normal. E no exame de sangue, a gente também pode fazer a dosagem de bilirrubina total, direta e indireta. E esse é um exame extremamente importante, não é todo nutricionista que pede. Às vezes a pessoa esquece ou só pede para um paciente que está com sintomas muito agravados, né? Fígado gorduroso, uma esteatose hepática mais avançada.
Mas esse é um exame bem importante. E agora você já sabe como interpretá-lo. Se a gente vê um paciente que tem bilirrubina indireta elevado, o que a gente tem que pensar? Bilirrubina indireta, resíduo de degradação das hemácias. Opa, então de repente tem muita hemácia sendo degradada. Eu estou com algum problema ali nas hemácias. Está gerando muito resíduo no sangue. Posso pensar numa anemia hemolítica, posso pensar em numa lesão de repente, né? Então, às vezes a pessoa sofreu um acidente ou ela fez uma cirurgia muito extensa, teve muita degradação de hemácias naquele processo. Só a nível de curiosidade, corredores de longa distância, né? Maratonistas, ultramaratonistas, eles têm bastante impacto e o que pode gerar uma anemia hemolítica por impacto, porque eles esmagam, né? Eles pisam ali quilômetros e quilômetros por dia com muita força. E isso pode levar a uma quebra mais extensa das hemácias. Então, esse público também tem esse viés aí quando você for fazer a interpretação de exames de sangue. Então, também pode ser por causa da reabsorção de hematomas, né? Então, se a pessoa está com um hematoma muito extenso, às vezes a pessoa fez, como eu falei, sofreu um acidente ou fez uma cirurgia, uma lipoaspiração que gera aqueles hematomas enormes. Pode ser uma absorção de hematomas e doenças hereditárias também. Se eu vejo que a bilirrubina indireta está normal, mas a bilirrubina direta está elevada, onde que eu sei que tem bilirrubina direta? No fígado, lembra? O fígado que vai pegar essa bilirrubina e conjugar com ácido glucorônico. Então, se eu estou vendo bilirrubina indireta normal, mas a bilirrubina direta, que é a conjugada, elevada, eu já mudo e penso, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo nesse fígado. Se ela deveria estar dentro dos hepatócitos, né, porque dali ela já vai direto para a bile e vai-se embora. Então ela não devia estar no sangue. Se ela está no sangue é porque ou eu estou tendo alguma lesão dos hepatócitos, isso está liberando esse tipo de bilirrubina na corrente sanguínea, ou eu estou tendo alguma obstrução do fluxo de bile, né? Isso não tá, essa conjugação da bilirrubina e essa deposição da bilirrubina conjugada que deveria estar acontecendo, indo lá para a vesícula e se depositando, isso não está acontecendo. Isso está voltando e indo parar na corrente sanguínea. Então eu também posso pensar numa obstrução desse fluxo biliar. Quando a gente vê as duas elevadas, bilirrubina direta e indireta elevadas, ainda assim a gente vai pensar mais em fígado. Por quê? Se a bilirrubina direta, conjugada, está elevada, eu obrigatoriamente já penso em fígado. E essa bilirrubina indireta, se esse processo não está fluindo, isso vai começar a se acumular. O fígado não vai dar conta, porque esse processo está voltando, digamos assim, né? Ao invés de ir para frente e seguir o fluxo, as coisas estão voltando. Então, a bilirrubina indireta, que está vindo lá do sangue para ser eliminada, ela não está conseguindo completar esse processo, isso também está se acumulando, ou a própria bilirrubina indireta, que estava nos hepatócitos ali esperando para ser conjugada em com ácido glucorônico, não conseguiu com essa lesão ou com essa obstrução do fluxo de bile, essas coisas estão retornando para a corrente sanguínea. Então agora você já sabe também como interpretar isso. Uma sugestão: quando você vê bilirrubina direta, conjugada, elevada de forma isolada, e você pensa que esse problema pode estar numa obstrução do fluxo biliar, também cheque lipase e amilase, tá? Porque se lipase e amilase também estiverem elevadas, isso pode significar um bloqueio no ducto comum que existe entre fígado e pâncreas, porque está havendo uma inflamação, um processo, né, de inflamatório nesses dois órgãos, então pode haver algum tipo de obstrução ou algum tipo de alteração anatômica que está impedindo o fluxo tanto da secreção pancreática quanto da secreção biliar de forma correta ali para o intestino. Então, eu sempre acho interessante associar a esse pedido, além das enzimas hepáticas, que já teve aula sobre interpretação de enzimas hepáticas, então, quem não viu essa aula, quem não fez essa aula, pode solicitar, que a gente tem essa aulinha extra também gravada, que é bem interessante. E você associar a interpretação de enzimas hepáticas agora com a interpretação das bilirrubinas e também com a amilase e lipase, você tem uma visão melhor do que está acontecendo, certo? Ok, bilirrubina, entendemos. Vamos partir para outro componente da bile, sais biliares. Isso também gera um pouco de confusão, porque a gente ouve algumas pessoas falam em ácidos biliares e algumas pessoas falam em sais biliares.
De forma geral, eles são a mesma coisa, para o que a gente precisa entender aqui agora, certo? Então, lembra que eu falei para a gente pensar na bile como uma sopa? Vamos falar sobre isso. Por que eu usei esse exemplo? Porque assim como uma sopa, que eu tenho uma receita em que os ingredientes eles têm que estar numa determinada proporção, a bile também é assim. Por quê? Outra função da bile, né? Saindo um pouco agora da questão dos ácidos ou sais biliares, eu vou falar sais biliares para facilitar, certo? Outra função da bile, em termos de excreção, a gente já falou da bilirrubina, já falamos de toxinas, hormônios, mas uma outra função da bile também é excretar excessos de colesterol no nosso corpo. Então, o corpo tem várias formas de manter sua homeostase, né? Manter seu equilíbrio aí entre hormônios, compostos, sono, peso, tudo no nosso corpo ele vai arranjando um balanço. Se eu me privei de sono, eu vou dormir mais, eu vou sentir mais sono no dia seguinte. Então, o corpo está sempre tentando buscar a homeostase. E com o colesterol não é diferente, né? O colesterol do nosso sangue, ele depende em grande parte da produção endógena, o próprio corpo produz, e ele depende também da nossa alimentação e da absorção desse colesterol no intestino. Então, o corpo está ali sempre equilibrando esses pratinhos e tentando manter níveis saudáveis. Em alguns momentos pode ser necessário que o corpo queira excretar mais colesterol. E a via pela qual ele vai fazer isso é a bile. Então, sabemos já de uma nova função da bile aí, uma outra função da bile, quer dizer, que é excretar excessos de colesterol. Só que a bile é essa sopa que tem que ter essa proporção perfeita entre seus compostos. E o colesterol, ele não é hidrossolúvel, certo? Então, excessos de colesterol podem levar a um problema, porque vai levar a um desequilíbrio nessa quantidade perfeita que existe entre tudo, e esses excessos podem gerar as chamadas pedras, né? Quando a gente ouve falar em pedra na vesícula, são essas pedras que quase sempre elas são feitas de colesterol. Colesterol satura demais a bile e ele se acumula, se deposita, né? Perde a proporção certinha ali dos ingredientes e ele não consegue mais ser dissolvido nessa bile para ser eliminado, então ele acaba se solidificando ali e formando essas pedras. Então, como que o meu corpo vai conseguir eliminar o colesterol se a bile é água e o colesterol não é solúvel em água? Bom, a gente tem formas de tornar esse colesterol solúvel na bile, que são os sais biliares e também associado aos fosfolipídios. Então, os sais biliares, eles são formados a partir de colesterol. Então, o fígado pega moléculas de colesterol e converte nos chamados sais biliares primários. Então, os sais biliares que são formados a partir do colesterol ali no fígado, nesse primeiro momento, eles são chamados de sais biliares primários. Além de aproveitar e carregar, né, uma parte desse colesterol aí para fora do corpo, esses sais biliares primários eles também vão ter aquela famosa função de ajudar na digestão e emulsificação das gorduras. Então, os sais biliares, eles têm como a função principal deles não é excretar colesterol do corpo. A função principal dos sais biliares é emulsificar as gorduras para facilitar a sua digestão depois ali pelas enzimas pancreáticas, né, pela lipase pancreática. Sem essa ação dos sais biliares de emulsificar as gorduras, as enzimas pancreáticas não conseguem funcionar da forma adequada, e isso é bem importante. Mas também esse colesterol ele pode estar aí meio emulsificado com os fosfolipídios. Então, se eu tenho uma proporção alterada entre os fosfolipídios e o colesterol vai saturar demais, né? Não tem carreadores, né? Com os fosfolipídios são esses carreadores do colesterol para fora do corpo. Então, esses fosfolipídios, eles têm que estar numa proporção adequada. Senão, se tiver colesterol demais, isso não vai dar certo. Vamos voltar então para esses sais biliares primários. Então, eles são formados a partir do colesterol lá dentro do fígado e eles são levados para serem depositados ali na vesícula, onde isso vai começar com aquela proporção de água, de fosfolipídios, etc. Isso vai começar a formar a bile. Esses sais biliares primários, então, eles são formados a partir do colesterol no fígado e eles serão conjugados. Lembra da história da bilirrubina, que ela não é hidrossolúvel, então ela não consegue ir na bile, então ela tem que ser conjugada ao ácido glucurônico?
mesma coisa. Os sais biliares primários são obtidos a partir do colesterol, que é uma gordura. Então, para que eles se tornem mais hidrossolúveis e possam participar do sopão da bile da forma certa, eles também serão conjugados. Eles podem ser conjugado é ligado. Eles podem ser conjugados em taurina e conjugados em glicina. Então, a gente vai ter sais biliares primários que vão se tornar mais hidrossolúveis a partir do momento em que eles se conectam a 2 aminoácidos, ou taurina ou glicina. Isso não só deixa eles mais hidrossolúveis, mas também reduz a toxicidade. Sim, porque os sais biliares, eles são importantes, eles são produzidos pelo nosso próprio corpo, mas eles são potencialmente tóxicos para o nosso corpo. Então, por isso que ao serem conjugados em taurina e glicina, além de serem mais hidrossolúveis, eles se tornam menos tóxicos. Então, a bile, com todos esses seus componentes, água, bilirrubina, sais biliares, fosfolipídios, colesterol, toxinas, ela está ali na sua vesícula, esperando, e ao estímulo da colecistoquinina, essa vesícula será contraída e a bile vai ser jogada no intestino. A gente já sabe nesse processo o que acontece com a bilirrubina, então vamos conversar o que acontece nesse processo com os sais biliares. Então, uma vez no duodeno, esses sais biliares vão ajudar a formar pequenas gotículas de gordura, né? Pegar essas pequenas gotículas de gordura, né, do alimento, vão transformar em gotículas menores, vão tornar isso mais hidrossolúvel e vão ajudar no processo de digestão e absorção das gorduras. Então, essa parte aí isso aí já é um pouquinho a parte de digestão e absorção de gorduras, não entraremos tanto nisso agora. Vamos falar dos sais biliares e o que acontece com eles. Quando essas gorduras são absorvidas ali pelo intestino e vão para a circulação e são levadas para o fígado e vão para o corpo e circuito completo, então esses sais biliares eles não vão junto, eles ficam no intestino e até eles percorrem ali o intestino delgado até chegarem ali na porção do íleo. Nessa região do íleo, cerca de 95% desses sais biliares primários vão ser reabsorvidos, vão completar todo o caminho de volta até o fígado e serão novamente incorporados na bile, e esse processo vai se repetir milhares de vezes ao longo da nossa vida. A bile, então, ela é praticamente reciclada. Tá? Lembrando que as bilirrubinas são eliminadas. Mas quando a gente fala em sais biliares, os 95% desses sais biliares são reciclados e voltam e são incorporados de novo nesse sopão aí que a gente chama de bile. Mas claro que o nosso corpo pode sempre fabricar novos sais biliares a partir do colesterol, se necessário. Quando que pode ser necessário? Por exemplo, se houver qualquer tipo de síndrome de má absorção de bile. Algumas pessoas fazem, isso você tem que ficar muito atento com seus pacientes, pessoas que fazem cirurgias de ressecção do intestino. Se essa porção ela é retirada, isso vai gerar má reabsorção de bile. Se a pessoa tem algum tipo de inflamação, como uma doença inflamatória intestinal nessa região, algum tipo de tumor, algum tipo de atrofia, isso vai implicar numa baixa reabsorção de sais biliares e o corpo vai ter que ficar sempre produzindo novos sais biliares. E isso não é muito bom, porque isso é um processo muito custoso para o nosso corpo. Tanto é que bile é chamada de ouro líquido. Então, a formação de bile e essa formação dos sais biliares é um processo bem custoso. E o colesterol, ele também é necessário para outras funções do nosso corpo. Ele não pode ser desviado o tempo inteiro para formar bile nova a cada refeição que a pessoa faz. Imagina só. E isso vai gerando processos de má digestão, má absorção e alteração nesse fluxo e no funcionamento adequado da bile. A pessoa também pode estar tomando remédio, né? Às vezes, quando a pessoa tem colesterol alto, um dos medicamentos que é prescrito é um medicamento que vai impedir a reabsorção dos sais biliares. Então, esse medicamento ele vai se ligar à bile e não deixar essa bile ser reabsorvida, a bile com seus sais biliares, né? Então, esse medicamento vai fazer com que a pessoa excrete a bile pelas fezes e o corpo tem que formar novos sais biliares e nova bile, e aí você tem uma forma de reduzir o colesterol. Por quê? Porque os sais biliares são produzidos a partir do colesterol e a própria bile também é uma forma de excretar colesterol do corpo. Então, por essas duas vias, não deixando o corpo reabsorver a bile com seus sais biliares, vai fazer com que o corpo
ele vai pedir mais colesterol para formar isso tudo de novo várias vezes, e isso vai diminuir o colesterol. Agora, o que acontece com os 5% dos sais biliares que não são reabsorvidos? Eles vão atingir o cólon e, novamente, eles vão sofrer a ação de bactérias e se tornarão sais biliares secundários. E agora eu quero falar um pouquinho sobre eles. Os sais biliares primários, eles são tóxicos para bactérias. Então, eles têm a capacidade de degradar a membrana da celular dessas bactérias. Essa é uma das razões pelas quais um fluxo legal de bile, né, com todos os seus componentes ali dessa sopa proporcionais, faz com que a gente consiga manter um equilíbrio da microbiota do intestino delgado. Porque se a cada refeição, e inclusive não é apenas no período pós-prandial, né, após refeição, que a bile é jogada no intestino. Na passagem do complexo motor migratório, a bile também ela é despejada no intestino. Ela vai funcionar, o complexo motor migratório é um movimento de limpeza, né? E a bile ela vai funcionar mais ou menos como se fosse um sabão que o corpo joga e depois ele passa aquele movimento de limpeza. Justamente porque a bile, com seus sais biliares primários, vão ter essa ação de eliminar bactérias que não deveriam estar ali. E isso é um fator que protege contra o desenvolvimento da SIBO. Então, se os sais biliares primários eles são tóxicos para bactérias, as bactérias vão ter uma forma de se defender disso. Então, as bactérias ali no nosso cólon têm uma substância que converte esses sais biliares primários nos chamados sais biliares secundários. Então, quem faz essa conversão são as bactérias presentes no cólon, certo? Como eu falei, cerca de 95% desses sais biliares vão ser reabsorvidos antes de atingir o cólon. E uma pequena proporção desses sais biliares primários que não foi reabsorvida atinge o cólon, vai ser metabolizado por essas bactérias e vai ser convertido em sais biliares secundários. E desses sais biliares secundários, uma pequena porcentagem disso é eliminada pelas fezes, e o corpo consegue compensar isso através da síntese de novos sais biliares lá no fígado, a partir do colesterol. Então, existe um mecanismo de feedback toda hora que o corpo está controlando quanto foi reabsorvido e quanto não foi. E se ele tem que produzir mais ou se está bom, não preciso produzir por enquanto. Então, desses sais biliares secundários, como o tipo de bactéria presente no intestino vai alterar o tipo de formação de sais biliares secundários, existe uma gama muito grande de sais biliares secundários que podem ser produzidos. Existem mais de 50 tipos, né? Existem alguns que são mais presentes, mas tem alguns que vão depender, então, da microbiota dessa pessoa. Quanto mais alterada for essa microbiota, mais alterados podem ser esse equilíbrio e essa formação dos sais biliares secundários. E alguns desses sais biliares secundários, inclusive, são tóxicos. Então, se eles entram no nosso corpo e eles ficam em contato com os nossos tecidos, até mesmo ali com o epitélio do intestino, com muita frequência, isso pode ser um fator de risco para inflamação e para câncer, né? Eles têm um potencial ali de gerar estresse oxidativo bem alto. Então, se o paciente tem algum tipo de má absorção, como essas questões que eu falei, ele vai ter mais sais biliares primários chegando ao intestino grosso e mais sais biliares sendo formados. Então, essa pessoa tem fatores de risco, né? Não apenas para má digestão e má absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, que é o que a gente sempre pensa, mas a gente tem que lembrar também que pacientes com alterações no fluxo e na reabsorção de bile estão em risco para outras questões, até mesmo como câncer de intestino, certo? Essa transformação dos sais biliares primários em sais biliares secundários e os tipos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque esse assunto é muito complexo. Só isso é uma aula por si só. Mas o que a gente tem ácidos biliares secundários, ou sais biliares secundários, que inclusive são muito bons para a nossa saúde, que tem efeito anti-inflamatório, como, por exemplo, um sal biliar secundário chamado de UDCA, UDCA, e que nós nutricionistas podemos prescrever para esses pacientes.
Sugiro a você que pesquise um pouquinho sobre o údica. Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aqui a gente está falando mais de questões de fisiologia e bile, não vamos entrar tanto na questão de suplementação. Esse assunto aí, ele é muito pano para manga, mas eu sugiro que você pesquise sobre o údica e ele pode ser um ótimo aliado em pacientes que têm pedras na vesícula e que têm um fluxo alterado de bile. Por quê? A formação dos sais biliares secundários é um mecanismo de feedback lá para a vesícula e para a formação de novos sais biliares. Inclusive, dependendo do tipo de sal biliar secundário que está sendo produzido, ele pode dar um mecanismo de feedback que não é bom, que vai aumentar a estase da vesícula e vai deixar a vesícula mais parada. Isso vai aumentar a concentração de bile dos seus sólidos e é um fator de risco para pedra na vesícula. E eu vi que muitas pessoas perguntaram assim: Mari, fala sobre pedra na vesícula, cuidados que tem que ter com a cirurgia. Gente, isso aí são outras e outras aulas, porque esse assunto ele é muito extenso. Hoje eu quis trazer um pouquinho de esclarecimento, principalmente sobre essas questões da bile, dos seus compostos, principalmente sais biliares e bilirrubina, como que isso implica na nossa interpretação de exames, na nossa interpretação de sintomas e como que isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de alguns quadros. Então, só recapitulando um pouquinho a questão dos sais biliares, da bile em si, né, e da função desses sais biliares de digerir e emulsificar gordura, além de outras funções que esses sais biliares estão envolvidos. Então, a gente tem que pensar que se os sais biliares e a bile, em todo esse equilíbrio correto, eles estão envolvidos em um fator de risco para alteração na digestão e absorção de gorduras, a gente tem que lembrar que se eu dependo deles para digerir e absorver gorduras, e eu faço um coprológico funcional de fezes, e eu estou vendo presença de gordura nas fezes, isso obrigatoriamente vai me remeter a um problema na bile? Não necessariamente. Por isso que eu posso verificar como é que está a estercobilina nas fezes. Porque se a estercobilina está normal, significa que provavelmente o fluxo de bile está acontecendo normalmente. E uma outra sugestão, você também pode pedir para dosar urobilinogênio na urina. Lembra que eu falei daqueles 10% que volta para a circulação? Pois é, eu só vou ter urobilinogênio na urina se a bilirrubina passou por todo o processo de duodeno, foi desconjugada ali pelas bactérias, virou urobilinogênio, esse urobilinogênio foi reabsorvido e foi parar lá na urina. Se eu não tenho urobilinogênio na urina, é porque esse fluxo todo provavelmente não está acontecendo. Então eu posso dosar urobilinogênio na urina e eu posso dosar estercobilina nas fezes. Se eu tenho urobilinogênio na urina, se eu tenho estercobilina nas fezes, é porque esse processo está acontecendo. Então, talvez o meu problema seja outro, né? Não é necessariamente o fluxo de bile que é um problema. Então, eu posso usar esses exames ao meu favor para saber se o fluxo de bile está acontecendo legal ou não. Se eu vejo que não tem estercobilina nas fezes ou que não tem urobilinogênio nas fezes, é porque provavelmente essa bile não está sendo liberada da forma correta, a bilirrubina não está fazendo todo esse processo e não está chegando no intestino. Então aí eu já posso pensar num fluxo obstruído de bile. Aí agora eu já sei que eu posso dosar bilirrubina direta e indireta, posso dosar também enzimas hepáticas e posso ver sintomas, né? Vejo se o paciente tem alguma queixa, se ele não tolera dietas mais altas em gordura, se ele tem dor de cabeça, se ele tem outros sintomas relacionados a uma congestão hepática ou a um bloqueio aí desse ducto biliar e do fluxo de bile. Posso solicitar um ultrassom de abdômen, ver se tem presenças de pedra na vesícula ou se a bile está lamacenta, né? Que se chama de lama. Ou se tem areia, isso tudo já é sinal de que essa bile não está com equilíbrio legal. E o que a gente já aprendeu? Que se eu não tenho um equilíbrio legal entre sais biliares, colesterol e fosfolipídios, eu tenho risco para formação de pedras na vesícula. Também sabemos, aí pelo mecanismo de feedback dos sais biliares secundários, que uma vesícula biliar parada, ela também é um fator de risco para que essa bile ela se solidifique. Então eu tenho que pensar em fatores de risco que também podem gerar uma estase da vesícula.
Já vou citar, como eu falei, isso seria uma outra aula, mas eu já vou citar uns fatores de risco para essa estase na vesícula. Para mulheres, excesso de progesterona. Então, durante a gestação, ou mulheres que usam qualquer tipo de suplemento, de suplementação de progesterona, seja um Dilmirena, seja uma pílula que é à base de progestinas. Isso pode ser um fator de risco para a redução dessa motilidade na vesícula. Tem outras questões também, né, como alterações do colágeno, que vai atrapalhar bastante essa questão dessa musculatura do sistema digestivo. Eu tenho um vídeo sobre isso, falando de alterações de motilidade e desenvolvimento de problemas digestivos. Então, pessoas que têm esclerodermia, pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos, pessoas que têm síndrome de hiperflexibilidade e hipermobilidade. Lembrando que a vesícula ela tem que se contrair com uma certa força para conseguir expelir toda a bile. Se ela é flácida ou se ela é rígida demais, isso não acontece. A progesterona é um relaxante da musculatura lisa, então, consequentemente, pode alterar tanto o complexo motor migratório quanto essa contração adequada da vesícula biliar. O estrogênio, por sua vez, assim como o excesso de colesterol, isso pode gerar uma saturação de colesterol na bile. Então, mulheres com predominância estrogênica, mulheres com uso de reposição hormonal de altos níveis de estrogênio ou porque está fazendo algum tipo de tratamento, também podem ter aí um fator de risco para aumento de pedra na vesícula. Processos de emagrecimento, gente. Pessoas que fazem bariátrica e que têm uma perda muito grande de gordura de uma única vez, essas pessoas têm uma liberação muito grande de gordura, né? Elas têm uma lipólise muito alta. Então, isso pode ser um fator de risco para a formação de pedras na vesícula, por causa daquela supersaturação do colesterol. Então, se um paciente seu, por exemplo, perdeu muito peso em pouco tempo e está reclamando de problemas de digestão, pense em bile e vesícula, certo? Porque isso pode ser um sinal. Então, assim, acho que já deu para explicar bastante coisa, já tem bastante informação que você pode usar. Num próximo momento, a gente pode fazer aulas mais específicas sobre pedras na vesícula, já estão lá, o que eu faço com esse paciente? Ou então, meu paciente teve pedras e retirou a vesícula, que cuidados eu posso ter? Porque cada um desses assuntos é bem extenso, tem que entrar aí numa nova série de explicações, de exames e de suplementação. Mas com essas informações que eu te dei, você já pode acrescentar bastante coisa aí na sua anamnese, na sua solicitação de exames de sangue e no seu arsenal de interpretação, investigação e solução desses problemas digestivos.